pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, vamos seguir então com a nossa química orgânica, cujo tema da aula é estereoquímica. Lembrando que a estereoquímica é uma área da química que estuda o arranjo espacial de uma molécula, né? Ou seja, eu olho o que esse arranjo vai influenciar no meu composto. Onde está, por exemplo, onde está um átomo de carbono, outro de cloro, o que isso vai influenciar na minha molécula? Um arranjo espacial da molécula, certo? Então, seguindo aí, na última aula foi passado para vocês alguns exercícios, certo? E eu peço para vocês que todos esses exercícios já estejam respondidos, né? Espero que vocês já tenham respondido esses exercícios, para a gente tá vendo aqui agora a resolução, né? E dando continuidade aos exercícios, tirar as respectivas dúvidas de vocês que porventura, né, na hora da resolução aí vocês tenham se perguntado, ok? Então vamos lá. A questão 1 fala sobre a quiralidade. Letra A, o que é quiralidade, pessoal? Então, olha só, a quiralidade são corpos ou moléculas, né, cuja imagem especular não é sobreponível. Um exemplo típico disso é a nossa mão. Porque como a gente sobrepõe a mão direita, por exemplo, sobrepõe em cima da mão esquerda, agora, né? Ela não se encaixa, ela não é sobreponível, certo? A imagem especular da nossa mão não é sobreponível. Como, por exemplo, você consegue colocar uma luva da sua mão direita na sua mão esquerda? Não é possível. Isso é quiralidade. O mesmo acontece com as nossas moléculas, certo? Então, em determinado composto, eu não vou ter que a molécula vai ser quiral ou aquiral, certo? Por quê? Porque pode ser sobreponível e não sobreponível, tá? Então, olha só, a mão, um exemplo típico aí, né? Que é da mão direita e da mão esquerda, certo? Falando sobre, então, certo? Foi a letra A aí com vocês, tá tudo ok? Todo mundo respondeu? Letra B, vamos então para a letra B. Antes de falar um pouquinho da letra B, a letra B menciona aí o que defina enantiômeros, né? Antes de responder essa pergunta, o que é enantiômero, a gente precisa saber o que significa isômeros. Por quê? Porque enantiômero são isômeros cuja imagem especular não é sobreponível. Quem lembra o que é isômero? Isômero, por exemplo, são compostos com a mesma fórmula molecular, tá? Só que tem a mesma fórmula molecular, como por exemplo, são o mesmo composto, com a mesma fórmula molecular. Deixa eu pensar aqui no exemplo típico para vocês. Olha só, o exemplo que a gente tem, vamos supor, metilpropano, né? A molécula lá de metilpropano. Vou pegar minha caneta aqui, metilpropano, C, né? Metilpropano, meus 4 carbonos, certo? Na minha molécula. E lá eu tenho o meu metilpropano. E outra molécula que tem a mesma fórmula molecular do metilpropano é o meu butano, né? Vamos lá então, o nosso butano. C, meus 4 carbonos, novamente, né? Aqui, bonitinho. Meus 4 carbonos. E olha só. Aqui eu tenho C4, né? Eu tenho C4, 4 carbonos, certo? 4 carbonos. E na outra molécula do meu butano, também eu tenho o quê? Eu tenho 4, os meus 4, vou pegar minha caneta aqui,
eu tenho também os meus 4 carbonos. Aqui eu tenho 4 carbonos e aqui também eu tenho 4 carbonos. Tenho aqui 9, né? 9 hidrogênio e 6, 9 hidrogênio, certo? Esse é o meu metilpropano. Metilpropano. E esse é o meu butano. Note que eles são compostos que apresentam a mesma forma molecular, certo? Só que moléculas são diferentes, ou seja, o seu arranjo espacial é diferente. E isso são compostos que eu chamo de isômeros, certo? Daí, eu consigo agora responder a nossa letra B, que é enantiômero. Por quê? Porque enantiômeros são compostos, são isômeros, né? Que são compostos iguais, com a imagem especular não sobreponível. Exemplo, aí ó, aí eu tenho o que? O 2-bromo-butano, que são enantiômeros. Quando eu coloco aqui o espelho nessa molécula, ela não é sobreponível. Professora, como assim ela não é sobreponível? Vamos lá. Ó, bromo tá aqui. O meu grupo etil está aqui, né? E o meu grupo metil está aqui. Quando eu coloco essa molécula sobre essa, o que vai acontecer? Esse daqui vai vir para cá. E esse daqui, certo? Vai vir para cá. E esse daqui vai vir para cá. Então, eles vão mudar de lugar. Essas moléculas, elas têm imagem especular não sobreponível, que é a classificação dos nossos enantiômeros, certo? Vamos agora ver. Beleza. Quando eu vou pensar, enantiômeros, que vem lá do grego, significa oposto. Sempre eu vou colocar um espelho, que eu falei pra vocês aqui no meio, ó, tá? Da molécula, e eu vou ver que tá do lado oposto. Esses são os nossos enantiômeros, certo? E aí, como é que fica a projeção? Eu não pedi para a projeção de Fischer, né? Nesse exemplo, nessa letra B, mas, por exemplo, duas moléculas enantiômeras, quaisquer molécula que seja, como é que vai ficar a projeção de Fischer delas? Vamos lá, vamos pensar aqui, já para vocês responderem lá outra questão. Então, por isso que eu peço para vocês que assistam todos os vídeos. Por quê? Porque eu vou respondendo e vou já respondendo algo que vocês já tá lá na frente, já vai precisar de lá na frente. Então, uma coisa puxa a outra, certo? Então, vamos pensar lá no 2-bromo-butano. Vamos pensar na molécula 2-bromo. 2-bromo-butano, certo? Vamos pensar na projeção de Fischer desse 2-bromo-butano, tá? Ah, professora, eu vi a molécula de 2-bromo-butano e aí ela tem lá de duas formulazinhas que eu não sei o que é. Eu não sei definir projeção de Fischer de forma e perspectiva, por exemplo. Tá, vamos definir isso aqui também agora. Ó. Vamos definir aqui, deixa eu pegar uma caneta de outra cor, para ficar melhor. Ó. Aqui tem o 2-bromo-butano. Eu vou fazer o quê? Vou fazer dessa maneira, cunha cheia, certo? Ligado aqui, C3, C2, esse aqui é o C2, certo? E esse daqui, esse aqui é o C3. Esse aqui é o C3, né? Não confundam isso nunca, por favor. A cunha tracejada, certo? CH3, a minha metila.
Vou desenhar já o enantiômero dele. Então, no espelho, como é que vai ficar o enantiômero dessa molécula aqui? O bromo tá lá em cima, certo? Carbono. Ó, o C3 que tá aqui, vem pra cá. O meu grupo metil vem pra cá. O meu grupo etil, de cunha cheia, vem pra cá, certo? C2, C3 aqui. C3 aqui não pode ser de jeito. Vocês vão apago aí, ó. Então, tô me adaptando aqui o recurso ainda dessa canetinha. Então, vocês vão ter paciência nesse primeiro momento. Então, olha só. E o meu hidrogênio vem pra cá. Então, essa molécula aqui é a molécula especular, né? Não é sobreponível, então, portanto, é enantiômero. E essa fórmula, o qual eu terminei de fazer para vocês, é a nossa forma em perspectiva. Então, essa daqui é a forma em perspectiva. Em perspectiva. Perspectiva, tá? Ok, como ficaria a projeção de Fischer desse composto aqui, tá? Vamos ver agora, vamos fazer bem aqui a projeção de Fischer dele. Ficaria assim, ó. O grupo metil lá em cima, né? O bromo do lado, ó. O outro, o hidrogênio. Notem-se sempre bem isso daqui, ó. Notem sempre aqui, tá? Logo eu já falo o que significa isso. E o meu grupo etil aqui. Beleza. Como que fica a imagem especular disso daqui? Que é o nosso enantiômero. Então, fica assim, ó. C3 lá em cima. Se eu tô vendo no espelho, certo? Aqui eu tô vendo no espelho imaginário aqui na minha mente. Eu falo sempre pra vocês que química orgânica a gente tem que imaginar, né? Então, olha só. O bromo, certo? O C2 aqui e o C3 aqui. E o meu hidrogênio aqui. Então, essa são os enantiômeros, são a imagem especular do composto 2-bromo-butano, certo? Logo, as linhas horizontais representam ligações para o fundo do plano. Linhas horizontais representam ligações para o fundo do plano. E as ligações verticais, horizontal, né? Horizontal aqui, ó, do bromo até o hidrogênio, e o vertical do CH3 aqui, do grupo metil ao grupo etil, tá? Para fora do plano. Então, observe bem, professora, como assim? Dentro do plano e fora do plano. O que é isso? Que confusão é essa? Seguinte, pessoas. É isso daqui, ó. Quando eu falo para vocês a questão de dentro do plano e fora do plano, deixa eu colocar um azul, um verde vai ser legal. É isso aqui, ó. Cunha cheia e cunha tracejada. Então, veja bem, a linha deles vertical representa ligação para trás do plano. Então, sempre vai estar em cunha cheia e cunha tracejada. Sempre cunha cheia e cunha tracejada. Certo? Bom, dentro então da estereoquímica, a gente falou também da questão 2, né? Da questão 2 não, aliás, da letra C, de ácido isômero, que são estereoisômeros, que não são enantiômero. Então, a gente já sabe que enantiômero é a imagem a imagem especular da molécula não é sobreponível. Então, essa é fácil, né? Olha só,
Um exemplo típico aqui que eu coloquei para vocês, para facilitar e pensar também um pouquinho, olha só, que é 1 e o 4, né? É diástro isômero. 1 e o 4 é o diástro isômero. Que a imagem especular dele não é sobreponível, certo? E o 2 e 3, também a imagem especular dele não é sobreponível. E o 2 e o 4, beleza? Esses são os exemplos aí de diástro isômeros. Olha só, seguindo aí, letra D, isômeros conformacionais. Aí tá aí uma definição, estruturas que podem ser interconvertidas por uma simples rotação de ligação simples. E aí tá um videozinho para vocês entender mais o que é essa rotação de ligação, certo? Até mais!